Bom dia, graça e paz, Igreja Batista Peniel. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe Manancial, amém? Nós vamos continuar a nossa aula da revista Conflitos da Vida, né? Quem tem a sua revista pode nos acompanhar, quem não tem também dá para nos acompanhar, né? Com as leituras bíblicas. Nós estamos estudando o capítulo 15, de filhos de lares desestruturados. Um tema bastante interessante, que nos ensina. Acredito que temos lições maravilhosas nesse capítulo que nós estamos estudando, né? Nós que somos pai, mãe, né? Que temos família, sempre o ensinamento do Senhor é algo precioso para as nossas vidas, amém? Antes da gente iniciar, vamos estar orando para iniciar nossa aula, amém? Curva suas cabeças. Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, quero já agradecer, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, pelo nosso respirar, por mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela tua proteção, Senhor Deus, pela nossa família. Eu te louvo, Senhor Deus, pelo teu amor, Senhor Deus, pelo teu cuidado para com teus filhos, que o Senhor possa me instruir nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em cada coração, em cada vida, Senhor Deus, que está vendo essa aula, que nós possamos aprender mais do Senhor, Senhor, que a gente possa estar levando esse ensinamento do Senhor para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos filhos, que as pessoas, meu Pai, possam realmente ver que na palavra de Deus é lá que ela tem uma instrução, Senhor Deus, verdadeira para a criação dos seus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, desde já eu quero te agradecer por tudo. Amém. Amém, irmãos? Então, continuando aqui nossa aula, nós falamos um pouquinho sobre a família de Eli, né? Nós falamos também sobre a família de Davi, sobre tudo que já aconteceu dentro do lar desses personagens da Bíblia, né? Que nos instrui também, nos ensina, né? Através da vida deles, né? O que é certo, o que é errado, o que aconteceu por isso ou por aquilo, né? Então, que a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes junto aos nossos filhos, nós como pais, né? E nunca é tarde para começar a aprender, a ensinar, né? Então, nós falamos muito sobre o versículo-chave, que é Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, nós falamos sobre a inclusão dos pais nesse caminho, né? Que a gente tem que andar junto com nossos filhos, né? Não pedir ou mandar eles fazerem algo que a gente não faz, né? Nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, nós precisamos estar inclusos nesse ensinamento que Deus nos dá, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel que a igreja deve ter na criação dos filhos. Como assim a igreja ter papel na criação dos filhos? A igreja, ela acaba sendo influenciadora dos nossos lares, né? Positivamente, a igreja, ela nos ajuda muito na criação dos nossos filhos. Quando nós temos o hábito, né, de frequentar a escola bíblica dominical, quando a gente vai em cultos, né, existem ministérios que cuidam do casal, que cuidam das crianças, ministério jovem, ministério infantil. Ali eles vão estar recebendo instruções da palavra de Deus para crescer, né, diante dos ensinamentos do Senhor e praticá-los, né? Então, a igreja, ela tem grande incentivo na vida, tanto dos pais como dos filhos, amém? Então, a revista aqui está dizendo o seguinte, em toda a sociedade, não há instituição que se compare à igreja, no que se refere ao potencial para influenciar a infância, a educação dos filhos e o desenvolvimento da família. Olha que pensam. Famílias inteiras vão a igrejas, elas levam seus filhos para a dedicação, o batismo, e muitas frequentam regularmente os cultos, a escola bíblica, participam da comunhão e vão procurar ajuda nas horas difíceis. De várias maneiras, a igreja pode usar sua influência para evitar problemas na educação dos filhos,
Quem disse isso foi Gary Collins, né? O que significa isso? Realmente, a igreja acaba sendo influenciadora, né? Positiva, né? Porque ali nós estamos aprendendo em diversas linguagens, vamos dizer, tanto para criança, como jovem, como adulto, como casal. Nós temos ministérios preparados para estar instruindo a toda a família, né, para andar nos caminhos do Senhor, amém? Pais cientes dessa verdade devem priorizar e investir em sua própria vida espiritual e na de sua família. Lembra que nós falamos sobre o versículo Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho, lembra? Então nós, pais que está ciente do grande incentivo que a igreja tem, ela deve priorizar e investir a sua vida espiritual e também a da sua família, né? Precisam estudar a Bíblia juntos e orar a Deus para que Ele os instrua no caminho em que devem seguir. O envolvimento com a igreja local e a participação nas suas atividades como família regularmente trarão benefícios imensuráveis pelos seguintes motivos. Primeiro, a igreja ela reafirma os preceitos bíblicos, amém? O lar cristão, base sólida para uma sociedade sadia, é edificado através da orientação bíblica recebida também na igreja, por intermédio dos seus diversos ministérios, como eu estava falando. É inegável a contribuição da escola dominical, olha que interessante, gente, a escola bíblica dominical é inegável dos estudos em grupo, dos sermões, das reuniões, das orações, entre outros, na edificação do lar. Então, o que acontece? Quando nós conseguimos frequentar os cultos, né, em uma igreja local, a escola bíblica, né, desde pequeno, nossos filhos vão aprender o quê? Os ensinamentos do Senhor, sobre caráter, sobre como é o certo, o que é errado, né? A índole dele vai estar baseada nos princípios bíblicos, né? Não tem coisa melhor do que isso. Nós precisamos investir isso na nossa família, né? Então, nós como pais, né? Os filhos, as famílias devem frequentar a igreja, amém? Muitos hoje em dia tá se virando, né? Tá acontecendo muito de fazer aqueles pessoas que falam que não necessitam de igreja, não precisam da comunhão, mas o fortalecimento vem até, eu creio assim que o principal seria o ensino bíblico, mas que vem também através de influências de colegas, influências de mestres, né, de líderes espirituais, né? Quando essa criança, quando esse jovem tem essa instrução, ele vai estar formando o seu caráter de acordo com o ensinamento bíblico, né? Então ele tem uma comunidade, ele tem irmãos para compartilhar, tem pessoas, né, que no momentos difíceis, como disse aqui na revista, ele vai estar procurando às vezes seu líder espiritual para falar, porque sabe que ali ele pode confiar, sabe ali que os conselhos serão de acordo com a palavra de Deus, né? Então isso é muito importante, né? Tem um versículo que a gente pode ler aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? O segundo passo aqui, o segundo tópico, é a igreja aperfeiçoa o relacionamento conjugal. A igreja contribui para solidificar o relacionamento entre marido e mulher, o que traz segurança e equilíbrio para o desenvolvimento sadio dos filhos. Muitas vezes o casal atravessa adversidades que afetam a estrutura do lar e é na igreja, né, que encontra uma palavra bíblica de compreensão e encorajamento. Em 2 Coríntios 13, verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procure aperfeiçoar-se, console uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar,
Vivam em paz e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Então aqui está dizendo, casais que buscam ensinamentos bíblicos muitas vezes estão enfrentando crises, né, conjugais, e tem ali na igreja, né, através da palavra de Deus, o ensinamento para que eles possam passar por aquela etapa, passar por aquela certa dificuldade. Isso é muito bom também para a família, né? Vai refletir diretamente na família. Quando nós temos lares desestruturados, a gente já leu bastante o que pode acontecer, né? Que normalmente os filhos tendem a seguir os ensinamentos dos seus pais, né? E se a gente não tem uma boa índole, um caráter, né? E buscam fazer a vontade de Deus, né? Tudo que muitas vezes os pais fazem, os filhos também vão fazer. Quando é um lar de brigas, um lar que tem violência, né? Gritaria, tudo isso reflete na vida da criança, e quando adulta, isso vai trazer, infelizmente, consequências ruins, né? Então, o terceiro aqui diz assim: a igreja derruba as barreiras no lar. Dentre as muitas contribuições que a igreja oferece à formação dos lares cristãos, destacamos ensino e aconselhamento. Ao ensinar os pais a educar seus filhos e os filhos a obedecerem e honrarem seus pais, a igreja está cooperando para que barreiras sejam derrubadas no lar. Um bom pai é o melhor conselheiro que um filho pode ter, né? Então, nossos filhos, eles buscam, principalmente quando são crianças, né? Eles sentem segurança em falar com seus pais, né? Então, eles têm que sentir essa segurança, né? E se aconselhar com seus pais, né? Então, para que a gente tenha isso, a gente tinha falado até na aula passada, para que os nossos filhos tenham esse sentimento de segurança, né? De compartilhar, mesmo situações difíceis com seus pais, nós precisamos valorizar e alimentar, né, essa segurança que eles precisam ter, amando, né, respeitando, protegendo, aconselhando sempre o certo, né, tendo paciência, né, nada com gritaria. Tem pais que, como a gente falou semana passada, às vezes as crianças são tratadas com muita gritaria, às vezes com muita violência. Isso, para eles, às vezes eles ficam sem entender. Então vai criando o quê? Um coração cheio de revolta, rebeldia, né? Problemas psicológicos. Então nós precisamos que os nossos filhos confiem em nós, porque nós somos o quê? As pessoas que eles tendem ali ao seu primeiro amor. São pessoas que nós, como pais, nós precisamos passar segurança para os nossos filhos, amém? Por outro lado, a igreja atua como uma base de aconselhamento que auxilia pais e filhos a descobrirem situações que podem abalar os relacionamentos na família e a lidarem com elas, perdão. Então, a igreja, ela tem uma influência positiva dentro do lar, né? Quando nós frequentamos a igreja, nós estamos ali sempre aprendendo uma palavra nova, renovando, porque todos os dias a gente tem aprendido do Senhor, né? Os filhos também frequentando, eles também vão estar ali aprendendo de acordo com a sua idade. Isso é muito importante, né? Aqui, na conclusão da revista, sugestão final, tem algumas coisas, né, que a gente deve evitar, né, ou alguns conselhos, né, para que a gente possa criar nossos filhos bem, né? O primeiro diz assim: não dê tudo o que ele pede, nem satisfaça todos os caprichos e vontades dele. Estabeleça regras e limites. Repreenda-o quando ele falar ou fizer coisas feias. Corrija toda malcriação. Vá à igreja com frequência e sempre o leve às programações para a idade dele. Ensine sobre o pecado e apresente Jesus como Salvador. Dê deveres e responsabilidade para ele, por exemplo, guardar brinquedos, arrumar o quarto, resolver os deveres escolares. Selecione os programas que ele pode assistir na TV e os sites que pode navegar na internet. Faça-o trabalhar para merecer o dinheiro que ele pedir. Coloque limites e diga não.
Evite voltar atrás, faça valer a sua palavra. Nunca brigue ou discuta na frente dele. Discipline-o ou castigue-o sempre que uma regra for quebrada, para que ele entenda que tenha consequências, né? Quando ele não obedece, né? Então, gente, aqui diz assim: criar filhos não é uma tarefa fácil, né? E exige muita determinação para que pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Vale lembrar, né, isso aqui é importante, que nem sempre pais erram nas suas obrigações e ainda assim podem ocorrer que alguns de seus filhos não correspondam às suas expectativas. Então, irmãos, muitas vezes a gente fala assim, às vezes a gente está passando por certas dificuldades com os nossos filhos e muitas vezes a gente seguiu ali, né, a palavra de Deus, frequenta a igreja, tem incentivado, né, mas às vezes eles crescem, mesmo assim eles saem das nossas mãos, né, então eles às vezes não correspondem às nossas expectativas. Aqui diz foi o caso do lar de Manoá. Quem é Manoá? É pai de Sansão. Essa história fica em Juízes, capítulo 14 ao 16, né? O que ele era, Sansão, né? Sansão foi um jovem obstinado e desobediente, que não seguiu a instrução de seus pais. Ou seja, o lar de Manoá, né, era um lar temente a Deus, né? Só que o filho se rebelou, né? Foi desobediente e não seguiu a instrução de seus pais. Então houve várias coisas, né? Sansão acabou se envolvendo com Dalila, né? Ele acabou sendo vítima de uma mentira de Dalila, né? Dalila acabou entregando a vida dele para seus inimigos, né? E tudo isso porque ele acabou sendo desobediente, não seguiu, né, os conselhos de seus pais, né? Isso resultou em frustrações, desentendimento, sentimento de culpa, medo do futuro, desesperança, características de um lar desestruturado. Então, aqui está mais um exemplo da palavra de Deus, da Bíblia, né? De um filho, né? Que nesse caso foi os pais o instruíram, mas ele não obedeceu, ele não foi para o caminho que os pais haviam instruído, né? O caminho do Senhor. Então, ele sofreu ali as consequências, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Tudo que nós fazemos também nós temos consequências, então a gente não tem como escapar delas, né? Então, em outros casos, os filhos tendem a seguir o mau exemplo dos pais, agindo com raiva, hostilidade, rebeldia, delinquência, intolerância, indolência e outros comportamentos para chamar a atenção. Alguns desses distúrbios se tornam tão graves que determinam a necessidade de acompanhamento profissionais especializados, que são os psicólogos, psiquiatras, às vezes precisam de terapia, inclusive até remédios, irmãos. Então, dependendo de como for a criação desse lar, infelizmente isso acaba abalando muito os nossos filhos, as nossas crianças, né? E eles acabam crescendo com certos problemas, né? Até psicológicos, né? Muitas crianças hoje precisam, estar em terapeutas, né? Devido à consequência de lares desestruturados, infelizmente, né? Nós temos jovens, né, na droga, muitas vezes por causa do seu lar desestruturado, né? Falta de amor, falta de carinho, né? Falta de atenção dos pais. Existem aqueles, como disse de Sansão aqui, né? Que são pais que sempre investiram na criação dos seus filhos, né, na criação de acordo com a palavra de Deus, mas infelizmente vão para o mundo, né, e conhecem coisas ruins desse mundo e às vezes o pecado, o que acontece com o pecado? Vai distanciando esse jovem, né, do Senhor cada vez mais, né, não é Deus que nos afasta da gente, não é Deus que se afasta da gente, e sim nós que nos afastamos de Deus, e cada vez mais pecado, e muitas vezes é muito difícil, né, retornar, regredir, dar meia volta, né,
Então, nós precisamos investir muito na vida dos nossos filhos, né? Investir tempo de qualidade, né? Ter aquele tempo, né, de falar do Senhor para eles, né? Ter aqueles momentos de oração dentro de casa, ter uma índole, né? Um caráter, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui também, que é a distorção da essência dos aspectos espirituais. Os filhos devem receber instrução espiritual adequada e progressiva para aprender e colocar sua fé em Deus e não se tornarem desobedientes, teimosos e rebeldes. A ausência dessa instrução ela é nociva aos filhos. Por outro lado, distorcer a essência dos aspectos espirituais, retratando Deus como um disciplinador inflexível, autoritário, enfadonho e que não dá espaço para que os filhos façam perguntas e alcancem desenvolvimento e maturidade espiritual, é igualmente prejudicial ao relacionamento entre pais e filhos e à formação do caráter cristão. Quer dizer, se a gente apresentar aos nossos filhos Deus como se fosse um ser agressivo, né, que disciplinador, inflexível, que tudo que vai fazer errado vai ter castigo. Deus não é assim, né? Deus é amor, né? Deus mandou seu filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, né? Por amor a nós, né? Desde a criação do mundo, Deus já nos amava, amém? Ele já tinha planos para nossa salvação, né? Deus, ele é longânimo, né? Então, nós precisamos falar desse amor, sabe? Falar desse grande amor do Pai, né? Para os nossos filhos, para eles sentirem que existe um ser soberano, né? Que ama incondicionalmente a vida dos nossos filhos. Que eu acredito que quando eles crescem, né? Eles conseguem entender desse amor, né? E conseguem mensurar o amor que Deus tem. Porque muitas pessoas não veem Deus como um ser supremo, presente, né? Ele vê exatamente isso, vê um ser inflexível que está lá bem longe, que fez o céu, que fez a terra, até acredita que fez a criação do mundo, mas ele está lá julgando sempre todos os seres humanos, né? E é isso que eles acham de Deus, né? Eles não têm essa intimidade com o Senhor. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a ter intimidade com o Senhor, mostrar que ele é um Deus de amor, né? Ler a palavra de Deus com ele, os ensinamentos do Senhor, os mandamentos, né? Tem muita história na Bíblia, por exemplo, de lares desestruturados e as consequências desses lares desestruturados, né? Que a gente pode estar lendo, que a gente pode estar vendo, né? Tantas coisas já aconteceram na Bíblia. Isso que eu acho interessante, que a Bíblia ela não tem só histórias perfeitas, né? Deus nos mostra homens como nós, né? Homens, mulheres como nós, que erraram, né? Mas que com arrependimento, né? Tudo ficou no lugar, né? Então, nós precisamos mostrar esse Deus para os nossos filhos, amém? Que a gente possa continuar instruindo nossos filhos, né? Na palavra do Senhor, seja em qualquer idade, né? Sempre que nós tivermos uma oportunidade, né, que a gente possa estar falando do amor de Jesus para essas vidas, que são os nossos filhos, não só para eles, né? Muitas vezes nós temos um amigo que é pai, que é mãe, que trabalha com a gente, né? Muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que precisam, às vezes estão agindo errado, e você às vezes tem uma oportunidade de falar, olha, faz assim, olha, lê a palavra de Deus, ela te aconselha, né? Ela te dá instrução, né? Mostrar as instruções do Senhor também para as pessoas que nós conhecemos, amém? Porque muitas vezes nós vemos atitudes de pais que, às vezes, por ignorância, por não saberem, né, das instruções de Deus, agem por impulso, agem porque foram criadas dessa maneira, agem daquele jeito porque é assim que ela aprendeu, agem daquele jeito porque assim ela acredita que está certo, porque estão perdidos, né? Porque eles não sabem qual o caminho o que a gente deve andar e instruir os nossos filhos, como diz aqui Provérbios 22:6, amém? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, terminar aqui a aula sobre filhos de lares desestruturados, que a gente possa cada vez mais, né? Eu acredito que nunca termina, né, as instruções que a gente possa dar para os nossos filhos, mesmo eles grandes, a gente tem que continuar
instruindo nossos filhos no caminho do Senhor. E nós também se alimentarmos da palavra para que a gente possa saber instruir, né? Porque não adianta a gente querer falar para eles, a sua instrução está aqui na palavra de Deus, mas eu não cumpri, né? Então eu tenho que ser a primeira, pai, mãe, nós temos que ser os primeiros a cumprirem, né, os mandamentos do Senhor, amém? Então a gente ficou aqui, a gente vai orar para terminar essa aula, amém? Curva as suas cabeças. Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero desde já agradecer pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelos Teus ensinamentos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer e pedir, Senhor Deus, que a gente tenha sabedoria do céu, Senhor Deus, para que a gente possa instruir os nossos filhos no caminho certo, né? Que é o caminho do Senhor. Que nós, pais, também possamos andar nesse caminho, caminho de vida, caminho de paz, Senhor Deus, caminho que o Senhor nos instruiu através da Tua palavra, Senhor. Vá de encontro a cada lar, cada família, Senhor Deus. Hoje, muitos estão confinados em casa devido à quarentena, as crianças estão sem aula, Pai. Tira, Senhor Deus, toda a rebeldia, toda a ansiedade, Senhor Deus. Os pais também, Senhor Deus, que eles possam ter momentos especiais com seus filhos. Tira toda a falta de paciência dos pais, Senhor Deus, falta de diálogo, Pai. Que nesse momento nós possamos valorizar, Senhor Deus, esse momento precioso que o Senhor está nos dando para estar junto com nossa família, Senhor Deus. Vá de encontro, Senhor Deus, essas famílias, Senhor Deus, que tem pais, Senhor Deus, que não conhecem a Tua palavra e acabam, Senhor Deus, ensinando seus filhos de maneira errada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, alcance esses corações, Senhor Deus, alcance o coração desse pai, dessa mãe, dessa criança, desse jovem, Senhor Deus, em nome de Jesus, essas famílias que lutam, Senhor Deus, porque seus filhos estão na droga, às vezes no mundo do crime, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus, que as Tuas mãos de poder sejam estendidas sobre essa família nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agradecendo, Senhor Deus, pela nossa família, pelo nosso lar, pela Tua palavra, pela Tua proteção, pelo Teu amor. Senhor, que em nome de Jesus, cada vez mais, Senhor Deus, nós possamos fazer o Teu querer e a Tua vontade, porque sabemos que ela é a Sua vontade, ela é perfeita, Senhor Deus. É ela que nos dá paz, é ela, Senhor Deus, que mostra o nosso amor cada dia mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja com cada irmão, com cada irmã, papai. Senhor, em especial eu quero colocar, Senhor Deus, a família da irmã Gislene, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Senhor Deus, eu quero desde já, Senhor Deus, pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abraçá-la, confortá-la, não só ela, como seus filhos, Senhor Deus, esse momento tão difícil que foi a perda do irmão Jair, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa dar, Senhor Deus, o seu refrigério, o seu conforto no coração, Senhor Deus, a sua paz, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Que lares, Senhor Deus, seja estruturado na Tua palavra. Que lares, Senhor Deus, sejam transformados, Senhor Deus, através da Tua palavra. Senhor, ensina-nos, Senhor Deus, como igreja também a cuidar dessas vidas, Senhor Deus, que muitas vezes chegam até nós arrebentados, Senhor Deus, pelo pecado, pela desestrutura no lar, Senhor Deus, crianças que chegam até nós, Senhor Deus, com sede de vida, Senhor, sede de paz, Senhor Deus, que possamos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo para cuidar dessas vidas também, Senhor. E tenha misericórdia com as pessoas, tenha misericórdia com Teus filhos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, já Te agradecendo por tudo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Deus, um excelente domingo. Mais tarde, às 18h30, nós temos o culto de celebração ao Senhor, que a gente possa estar todos juntos também, celebrando esse amor de Deus nas nossas vidas, amém? Fiquem com Deus, a paz, tchau. Fiquem com Deus.